A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao programa Teologia Viva. Estamos na temporada onde estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E hoje estudaremos sobre o Espírito Santo em Cristo. Acompanhe. O Espírito Santo em Cristo. No livro Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, do evangelista Alessandro Barreto, encontramos algumas citações acerca da relação do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento. A saber, inevitavelmente, na Antiga Aliança, vemos o Espírito Santo agindo, dando fôlego de vida aos homens, capacitando com dons espirituais, usando os profetas e líderes. Essas referências e manifestações do Antigo Testamento fornecem o contexto e a base para a compreensão posterior do Espírito no Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é fundamental para a compreensão da pneumatologia, pois estabelece as raízes e antecipa a relação mais completa do Espírito Santo no Novo Testamento. Segundo o escritor Robertson, deve-se reconhecer um fator de continuidade entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil faz a seguinte declaração sobre a importância do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento. O Espírito Santo em Cristo. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito, cumprindo-se a promessa de que Deus derramaria o seu Espírito sobre todos os povos, que poria seu Espírito no coração de seu povo e assim escreveria sua lei em seu interior. Isso seria feito nos dias do Messias, que seria ungido com o Espírito Santo. Por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito operando em Jesus Cristo, dentro dele e por meio dele. Os títulos Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo indicam uma relação entre Cristo e o Espírito Santo, da qual seus discípulos não participam. Por exemplo, não nos atreveríamos a falar sobre o Espírito de Paulo, diz Maya Perman, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O Senhor Jesus, desde o princípio até o fim da sua vida terrena, esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Esse relacionamento foi tão íntimo que Paulo descreve Cristo como Espírito vivificante. O significado não quer dizer que Jesus é o Espírito, e sim que ele dá o Espírito. E por intermédio desse mesmo Espírito, ele exerce onipresença. O Espírito é mencionado em ligação com os seguintes aspectos e momentos críticos do ministério de Cristo. Primeiro, nascimento. O Espírito Santo é descrito como um agente na miraculosa concepção de Jesus. Vejamos o que diz Mateus capítulo 1, versículo 20, na NVI, Nova Versão Internacional. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Este relacionou-se com o Espírito de Deus desde o primeiro momento da sua existência humana. O Espírito Santo desceu sobre Maria, o poder do Altíssimo cobriu-a com a sua sombra, e aquele que dela nasceu foi dado o direito de ser chamado Santo, Filho de Deus. Para João, o precursor foi suficiente que fosse cheio do Espírito, desde o ventre de sua mãe, ao passo que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito no ventre de Maria e, por essa razão, concebeu nomes e títulos que não podiam ser conferidos a João. Deus, operando por seu Espírito, é o Pai da natureza humana de Jesus, no sentido de que sua origem, proveniente da substância da Virgem Maria, foi um ato divino. O efeito dessa intervenção divina revela-se no estado imaculado de Cristo, sua perfeita consagração e seu conhecimento permanente da paternidade de Deus. Enfim, o poder do pecado foi destruído e um nascido de mulher era, ao mesmo tempo, homem e santo, como também o Filho de Deus, o segundo homem dos céus. Vejamos o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele era de cima. João capítulo 8, versículo 23, na NVI está escrito: mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Sua passagem pelo mundo representa a vitória sobre o pecado, e os resultados de sua vida foram a vivificação da raça, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Aquele que nenhum pecado cometera e que salva seu povo dos pecados, teria necessariamente que ser gerado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, batismo. Com o passar dos anos, começou uma nova relação com o Espírito, aquele que fora concebido pelo Espírito e que foi ungido com o Espírito e que tinha consciência da morada do Espírito Divino em sua pessoa, foi ungido com o Espírito. Assim como na concepção o Espírito desceu sobre Maria, também no batismo o Espírito desceu sobre o Filho, ungindo-o como profeta, com P maiúsculo, sacerdote, com S maiúsculo, e rei, com R maiúsculo. A primeira operação santificou sua humanidade. A segunda consagrou sua vida oficial. Assim como sua concepção foi o princípio de sua existência humana, também seu batismo foi seu ministério ativo. Terceiro lugar, ministério. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Vejamos o que diz Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ali ele venceu as sugestões do príncipe deste mundo, as quais o teriam tentado a fazer sua obra de uma maneira egoísta, num mundo espiritual mundano, em que a ênfase seria a vanglória pessoal
e a usar seu poder conforme o curso de ação da ordem natural. Ele exerceu seu ministério com o conhecimento de que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. João capítulo 13, versículo 3. Sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele para cumprir o ministério predito acerca do Messias, conforme Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Vejamos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E pelo dedo de Deus expulsou demônios, consoante o que está em Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele testificou que o Pai que estava nele era quem operava as obras miraculosas. Quarto lugar, a crucificação. O mesmo Espírito que conduziu ao deserto e o sustentou, ali também lhe deu força para consumar seu ministério sobre a cruz, na qual, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele foi para a cruz com a unção ainda sobre ele. O Espírito manteve diante dele as exigências inflexíveis de Deus e o inflamou de amor para com o homem e de zelo para com Deus, para prosseguir em sua missão apesar dos impedimentos, da dor e das dificuldades, e para efetuar a redenção do mundo. O Espírito Santo encheu-lhe a mente do ardor, zelo e amor persistentes, os quais o conduziram a completar seu sacrifício. Seu espírito humano estava de tal modo imerso no Espírito de Deus e elevado por ele, que vivia no eterno e invisível, e, portanto, pôde suportar a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quinto lugar, ressurreição. O Espírito Santo foi agente vivificante na ressurreição de Cristo. Vejamos o que diz Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Alguns dias depois desse evento, Cristo apareceu a seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Essas palavras não podem significar revestimento de poder pelo qual o Senhor, antes de sua ascensão, mandou que eles esperassem. Alguns estudiosos creem que esse sopro foi meramente um símbolo daquilo que havia de ocorrer 50 dias depois, isto é, um lembrete do Pentecoste vindouro. Outros creem que nesse ato algo de positivo foi concedido aos discípulos. Uma comparação com Gênesis 2:7 indica que o sopro divino simboliza um ato criador. Mais tarde, Cristo é descrito como Espírito vivificante, ou que dá vida,
É o que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Será que é possível pressupor que nessa ocasião o Senhor da vida permitiu que seus discípulos, por experiência, conhecessem o poder da ressurreição? Efésios capítulo 3, versículo 10. Os 11 discípulos seriam enviados ao mundo para cumprir um novo comissionamento, a fim de continuar a obra de Cristo, pois em si mesmos eram incapazes para tal missão, assim como um corpo inanimado é incapaz de efetuar as funções de um homem vivo. Daí que se infere a necessidade do ato simbólico de dar a vida, assim como a humanidade recebeu o sopro do Senhor Jesus Cristo. Sexto lugar, a ascensão. Observem os seguintes 3 graus na concessão do Espírito a Cristo. Primeiro, em sua concepção, o Espírito de Deus foi, desde aquele momento, o Espírito vivificante e santificador, pelo qual ingressou em sua carreira de filho do homem e pelo qual viveu até o fim. Segundo, com o passar dos anos, Cristo começou uma nova relação com o Espírito. O Espírito de Deus veio a ser Espírito de Cristo, no sentido de que ele descansava sobre ele para exercer seu ministério messiânico. Terceiro, depois da ascensão, o Espírito veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de ser concedido a outros. O Espírito veio para habitar em Cristo, não somente para suas próprias necessidades, mas também para que ele o derramasse sobre todos os crentes. João capítulo 1, versículo 33. Depois da ascensão, o Senhor Jesus exerceu a grande prerrogativa messiânica que lhe foi concedida: enviar o Espírito sobre os outros. Atos capítulo 2, versículo 33 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Portanto, ele concede a bênção que ele mesmo recebeu e desfruta, como também nos faz coparticipantes com ele mesmo. Assim é que lemos não apenas acerca do dom, mas também da comunhão do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, e a exposição dela, que o Senhor aplique em cada coração. Nós pedimos a tua bênção a todos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém.